12h50, horário de Brasília. O projeto de reforma tributária fica para este segundo semestre, mas está andando muito devagar. E ele, inclusive, contempla aí uma possível alteração nas regras do imposto de renda. Sobre o assunto, vamos conversar a partir de agora com a advogada tributarista Iana Mello, que fala direto de Teresina, a capital piauiense. Doutora Iana Mello, boa tarde, bem-vinda ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. É um prazer imenso, né, sempre vir aqui compartilhar um pouco com vocês sobre o direito tributário, principalmente, mais atualmente, né, sobre a reforma tributária. Bom, doutora Iana Mello, a senhora considera que está havendo uma lentidão mesmo aí nessa questão da tramitação do projeto da reforma tributária e no que tange essa possível alteração nas regras do imposto de renda? O que a senhora destaca? Bom, realmente está tendo um atraso, porque era um projeto que era para sair do papel no início desse ano. A gente entende que a situação é uma situação complicada, porque estamos vivendo uma pandemia, então certos atos, né, do poder público são deixados de lado por conta da pandemia. Então, houveram outros assuntos mais importantes, digamos assim, que entraram em cima, né, que pegaram prioridade com relação à reforma tributária. Mas isso não quer dizer que a reforma tributária não seja essencial. Pelo contrário, a gente precisa dar andamento a esse projeto o mais rápido possível, porque tributos, né? Tributos todo mundo paga, querendo ou não. Então, quanto mais a gente tiver uma celeridade com relação a isso, com relação a esse projeto, melhor para as empresas, melhor para a pessoa física, melhor para todo mundo, né? Para o cidadão que paga imposto. E com relação ao imposto de renda, que foi colocado aqui em pauta, a gente vai ver, com essas modificações da reforma tributária, que existe um impacto muito grande da tributação do imposto de renda, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, principalmente quando se trata em ações, né, na Bolsa de Valores. Por que eu digo isso? A primeira coisa que a gente precisa saber são dividendos. O que são dividendos? São todos aqueles lucros líquidos que a gente obtém quando somos acionistas de uma empresa. Eu tenho uma cota parte em uma determinada empresa, o lucro que eu recebi pelo fato de estar sócio daquela empresa é o dividendo. Aquele lucro é o dividendo. E por que é importante a gente saber isso? Porque o impacto no imposto de renda da pessoa jurídica vai incidir justamente sobre os dividendos, né? Porque a proposta é tributar em 20% os dividendos de um acionista de uma empresa. Só que algumas pessoas, né, têm questionado bastante esse fato da tributação sobre os dividendos ser algo ruim. Né? Alguns acreditam que não seja tão bom essa tributação, porque, poxa, desde 1996, 96 exatamente, não havia essa tributação sobre os dividendos, mas agora está tendo, né, essa proposta. Então, seria um aumento de carga tributária. Mas, em contrapartida, esse aumento, né, essa tributação dos dividendos, ela vai isentar, ela vai facilitar a tributação com relação ao imposto de renda da pessoa física e também das empresas de médio e pequeno porte, porque vão ficar isentas dessa tributação as empresas que recebam até 20 mil por mês, que é mais ou menos 240 mil por ano. Empresas pequenas e médias empresas que faturarem esse valor não vão pagar esse imposto. E as pessoas físicas também, né, que hoje a gente tem uma base de isenção de pessoa física, quem recebe R$ 1.900 sendo pessoa física não precisa pagar imposto de renda, né? Ela fica isenta do pagamento. Mas essa tabelinha, esse valor vai aumentar a faixa de isenção, porque com essa proposta, né, ao invés de pessoa física não ser tributada com somente R$ 1.900,
esse valor vai passar para R$ 2.500. Ou seja, pessoas que recebam até R$ 2.500 também não vão ser tributados com o IRPF, né, que é o Imposto de Renda Pessoa Física. Então a gente pode ver que tem uma realocação de tributos. Não é que estaria aumentando a carga tributária, só estaria realocando. Ao invés de colocar uma carga tributária muito extensa para pessoas físicas e pessoas jurídicas, vamos realocar somente para acionistas, né, de empresas, e ainda vai depender se esse acionista vai receber mais de 240 mil por ano, porque se ele receber até esse valor, ele vai estar isento. E Ana Mello, para concluir, a senhora, quando fez referência aí a microempresas, especialmente, nós sabemos, e a senhora sabe muito bem, porque a senhora é advogada tributarista, que a base de microempresários no Brasil é bastante extensa. Há alguma coisa aí, as microempresas, segundo a Confederação Nacional das Microempresas, responde por quase 70% da mão de obra contratada, inclusive do ponto de vista de contrato formal, em carteira. Nesse caso, a reforma, ela beneficia, na opinião da senhora, as microempresas, já que elas vão ser, pelo que a senhora acaba de informar, de certo modo, também beneficiadas? Sim, com certeza. Cerca de, como você falou, né, 70% da carga tributária também vem dessas microempresas. Então, pessoas que têm, e a gente sabe que nessa pandemia o número de empresas aumentou até consideravelmente, né, porque as pessoas, vendo que estavam demitidas dos seus próprios empregos, procuraram alguma forma de renda, alguma forma de se sustentar. E acabaram virando microempreendedores, né, microempresários, pelo Simples Nacional. Então, essas pessoas também vão estar abarcadas nessa taxa de isenção, nessa faixa de isenção, né, que não vai precisar pagar os 20%, somente aqueles que forem superior a esse valor de 240 mil por ano. Qual a expectativa da senhora para a gente finalizar, doutora Ana Mello? A expectativa da senhora, já que existe aí o anúncio de que esse projeto da reforma tributária pode ser retomado agora nesse segundo semestre, que pese aí toda essa questão do cenário político, a senhora acredita que de fato haverá uma retomada? Sinceramente, eu acredito que a retomada será feita somente em janeiro, né, de 2022. Por que isso? Principalmente porque vamos nos deparar com um ano eleitoral, então isso vai ser muito promissor, vai ser uma carga de uma proposta de campanha, né, para governadores, por mais que a gente saiba que o imposto de renda nada tem a ver com o governador, o imposto de renda é um imposto federal, mas vai ser utilizado, né, nessa onda de política, né? Tudo é utilizado como carta com uma carta na manga para fazer politicagem. Então, acredito que somente a partir de janeiro de 2022, e também porque existem muitas propostas, a OAB também vai se posicionar com relação a isso, grupo de empresários também estão fazendo pareceres, né, para enriquecer mais ainda esse projeto, né, para ficar algo realmente palpável e palatável para a população. Agradecemos à advogada tributarista, doutora Ana Mello, que fala direto de Teresina. Desejar para a senhora uma boa tarde, um bom final de semana, doutora. E, brevemente, esperamos contar novamente com a palavra muito qualificada da senhora acerca desses assuntos relacionados não apenas com a tributação, mas também no campo do direito. Uma boa tarde. Eu passo a palavra para a senhora concluir. Muito obrigada, eu que agradeço, né? Aqui o jornal que está sempre atento às reformas, sempre atento aos direitos dos cidadãos e a compartilhar, né, esses direitos. Então, para mim é uma honra estar aqui falando com vocês, compartilhando os meus conhecimentos sobre direito tributário e o que precisarem, estou às ordens.